Fala gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conspirando os Fatos, eu sou o Rafael e hoje eu venho aqui trazer para você um assunto que é com certeza o favorito de muita gente que gosta de ufologia. É o meu favorito, é um assunto que me influenciou muito nas pesquisas que eu faço. Apesar de eu não ser um ufólogo, não me considero um ufólogo, eu sou um professor, sou um pesquisador e eu adoro ler sobre ufologia. Já li alguns livros sobre Roswell, já vi documentários e já assisti muitos vídeos aqui no YouTube, que são vídeos muito legais, não estou aqui para criticá-los, mas eu notei que tem muito sensacionalismo nesses vídeos. Muitos vídeos trazem especulações e às vezes sem nenhuma referência, e hoje eu quero trazer para você fatos que eu me sinto preparado para explicar para você, porque eu li muito sobre assuntos. Não estou aqui para convencer você que foi verdade ou não, não estou aqui para convencer você o que aconteceu, para fazer você acreditar em OVNIs ou em alienígenas. Estou aqui para trazer os fatos que levaram esse assunto, esse incidente de Roswell se transformar no maior da ufologia mundial. Então fica até o final que você vai entender por que esse assunto ficou tão controverso e até hoje causa muitos rumores e causa muitas discussões entre ufólogos, entre céticos e pessoas como eu que são apaixonadas por ufologia, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, dá aquela força, porque eu preciso de vocês para continuar fazendo os vídeos e eu preciso que o YouTube comece a me notar para que esses vídeos tenham mais alcance aí e eu preciso de sua ajuda para isso, tá bom? Então, o que é o Roswell? É um assunto que você com certeza já escutou, já viu alguma coisa. Esse Roswell já foi mencionado em tantos filmes, em tantas séries. Por exemplo, se você gosta de Arquivo X, você vai ver o Roswell mencionado em vários episódios. E tem até uma série chamada Roswell que foi criada, baseada nos acontecimentos que aconteceram nessa cidadezinha que fica lá no Novo México no ano de 1947. Só que eu acho importante, primeiramente, para entender o Roswell, ele não é um incidente isolado. A gente tem que ir lá um pouquinho para trás, um pouquinho antes do Roswell, o que estava acontecendo nos Estados Unidos e no mundo antes disso. OVNIs são avistados já faz muitos anos e mesmo séculos. Há registros em livros e mesmo até na Bíblia dizem que há registros de avistamento de OVNIs. Mas na Segunda Guerra Mundial aconteceu alguma coisa que ficou praticamente conhecida. Por quê? Porque foi o primeiro registro que a aeronáutica, as forças armadas, as autoridades, não só americanas, mas de outros países, resolveram investigar. Esse fenômeno ficou conhecido como The Foo Fighters. Você já deve conhecer, não é a banda não. O que eram os Foo Fighters? Foo Fighters eram bolas, praticamente bolas de fogo, que foram avistadas por vários pilotos de várias nacionalidades, não só os americanos, mas também das forças aliadas que estavam em combate durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro avistamento aconteceu em 1944, quando um esquadrão todo das forças aliadas, quando estava voltando lá, estava voando na Alemanha em combate, eles avistaram essas bolas de fogo. Inicialmente essas bolas de fogo estavam praticamente nas asas dos aviões, mas também apareciam na frente dos aviões em formação. E segundo os relatos dos pilotos, essas bolas de fogo saíram do chão, como se alguma coisa os lançasse. Então, eles começaram a especular que isso seria alguma tecnologia nazista ou russa. Para quê? Para distrair os pilotos. Porque os Foo Fighters, essas bolas de fogo, não atacavam os aviões. Teoricamente, elas eram inofensivas, mas elas distraíam os pilotos praticamente. Então, isso poderia ser uma estratégia para distraí-los e eles virarem alvo fácil das forças inimigas. Isso é muito interessante porque até hoje não tem explicação, uma explicação científica para os Foo Fighters. Eles tentaram provar que isso seria tecnologia alemã, nazista ou russa, mas não conseguiram, então tudo não passou de especulação. Mas há vários relatos oficiais, você pode até procurar na internet, que foram registrados. Então assim,
essas luzes estavam aparecendo. Esses OVNIs faziam manobras na frente desses aviões, manobras muito rápidas que os aviões naquela época não conseguiam acompanhar. Eles estimavam que esses Foo Fighters voavam a mais ou menos 400 a 500 km por hora. Então ninguém conseguiu capturar os Foo Fighters e o Foo Fighters nunca atacou ninguém. Então esse foi o primeiro grande evento que foi investigado e que na época não era especulado como alienígena, mas sim como tecnologia nazista. Agora, depois dos Foo Fighters, em 1946, já logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América começaram a receber vários relatos de OVNIs. Entre 1946 e 1947 haviam vários relatos que não foram oficializados. O governo sabia, as Forças Armadas sabiam o que estava acontecendo, mas eles não estavam divulgando para a mídia. Em 1947 as coisas mudaram um pouquinho, graças a um comerciante que estava sobrevoando uma aeronave particular. O nome dele era Kenneth Arnold. Ele era engenheiro de incêndio, de combate a incêndio, e também tinha uma empresa de vender extintores. No dia 24 de junho de 1947, Kenneth estava sobrevoando seu avião particular numa área perto de Washington, entre duas cidadezinhas de Washington. Ele estava tentando achar uma aeronave que estaria perdida e ele estava ajudando as autoridades com as buscas. Foi quando ele avistou alguns objetos. Esses objetos tinham o formato de disco. Eles estavam praticamente na lateral do seu avião. Ele não sabia o que era, então esses objetos desapareceram. Então ele começou a olhar para frente de novo e tinha um monte, uma montanha famosa que chamava Monte Rainier. E ele olhou para frente, essa montanha estava coberta de neve. Então foi quando ele viu 9 discos voadores. Eram OVNIs em formato de discos que brilhavam muito, talvez pelo reflexo da luz do sol, mas ele relatou que seriam objetos metálicos. E esse objeto, ele disse que eles brilhavam tanto por causa do reflexo que era quase impossível de manter os olhos nesses objetos. E o mais estranho disso, eles se movimentavam, iam para baixo, para cima, para o lado, e isso contra a montanha, né, atrás da montanha. Pelos cálculos de Kenneth, esses OVNIs estavam sobrevoando a aproximadamente 1.500 a 1.800 km por hora. Porque o movimento deles era muito rápido. Ele disse que era impossível para qualquer aeronave naquela época, até mesmo hoje em dia, de fazer aquelas manobras tão bruscas, para baixo, para cima e se mover tão rapidamente. Ele disse que eles moviam várias milhas em questões de segundos. Então foi por isso que ele calculou 1.500 a 1.800 km por hora. Ele comparou o tamanho dos OVNIs com um avião, né, do exército, que era o C-54. Então assim, eram OVNIs muito grandes e ele não tinha ideia o que seria. Ele alega que observou os objetos fazendo essas manobras por 3 minutos antes deles desaparecerem da vista de Kenneth. Mas o interessante disso tudo é que não foi só o Kenneth. Ele foi reportar isso, então ele escutou que outras pessoas também teriam relatado, também teriam visto esses discos voadores. Como por exemplo Fred Johnson, que era um pesquisador que praticamente na mesma hora ele também avistou com o seu telescópio 6 discos com as mesmas características. Ele via esses discos que eram brilhantes, talvez pelo reflexo do sol, e também se moviam numa velocidade absurda que eles tinham certeza que nenhuma aeronave feita por humanos poderiam chegar àquela velocidade. E ele também notou no exato momento que ele estava observando os discos voadores que sua bússola, ele tinha um relógio com uma bússola, e essa bússola estava completamente estranha, ela estava aleatoriamente se movendo para várias direções. Então isso foi a observação desse cara praticamente no mesmo horário que o Kenneth também avistou esses discos. Tenha um pouquinho de paciência, eu sei que você quer escutar sobre Roswell, mas 4 dias antes do Roswell, em Portland, várias pessoas, incluindo militares, policiais, diversas autoridades, eles avistaram 12 discos voadores com as mesmas características que Kenneth também tinha relatado. Eles sobrevoavam nessa região de Portland em altíssima velocidade. Mas de todos esses relatos, há um que chamou muito a atenção. Foi o relato do capitão da United Airlines, E.J. Smith,
Quando ele sobrevoava o estado de Idaho com o seu copiloto Ralph Stevens, eles avistaram OVNIs que também voavam à frente do avião. Eles mesmos chamaram um dos comissários de voo para confirmar, então os três passaram a observar esses OVNIs por vários minutos. Eles não sabiam o tamanho nem a distância, mas as características eram as mesmas, brilhantes em formato de disco. Logicamente, depois dos relatos, isso foi parar na mídia, então a Força Aérea começou a intervir, mas eles admitiram que não estavam fazendo nenhum teste militar naquela região e não tinham nenhum avião militar sobrevoando naquele momento. Então, até as Forças Armadas, a Aeronáutica, dos Estados Unidos admitiu que isso seriam OVNIs autênticos. Algumas pessoas da aeronáutica tentaram dizer que isso que eles avistaram era um avião XF-5, que era um protótipo, mas esse avião só existia um exemplar e ele não estava mais em operação, porque os testes dele não foram muito convincentes. Eu mencionei esse caso da United Airlines porque eles deram muito crédito para a história, porque na época, todo mundo tinha medo de reportar que viam OVNIs. Um cara como ele, um piloto, um capitão, se ele reportasse isso, ele poderia mesmo ser demitido da empresa aérea que ele trabalhava. Mas ele teve a coragem de, junto com o seu copiloto e um comissário de voo, de reportar isso. Então, isso foi um testemunho de muita credibilidade e é considerado até hoje como uma verdadeira evidência do que OVNIs realmente existem. Logicamente, as Forças Armadas, e os céticos, a galera da ciência, começou a tentar dar explicações para isso e lançaram teorias, especulações. Primeiro, que seria um reflexo do Sol que eles estavam vendo, que seriam nuvens que eles estavam vendo e essas nuvens davam esse reflexo. Outra teoria é que seriam meteoros que estavam caindo, ou um meteoro que caiu, se partiu e os fragmentos desse meteoro davam a impressão de serem um disco, mas se fossem meteoros ele cairia, não ficaria pairando lá no ar, voando juntamente com os aviões. Outra explicação que tentaram dar é que isso seriam pedras de granizo que teriam se formado, essas pedras de gelo, em formato um pouco diferente, em formato de disco. E essas pedras de granizo estariam caindo lentamente, dando a impressão que elas seriam disco voadores, mas também não há evidência nenhuma para essas especulações. Então, entre junho e julho de 1947, as Forças Armadas Americanas, as autoridades americanas já tinham recebido mais de 800 relatos desses discos voadores voando por toda parte. E não só nos Estados Unidos, mas haviam registros também na Holanda, na Alemanha e na França com características similares. Agora que já deu para ter uma ideia o que estava acontecendo antes do grande incidente de Roswell, vamos falar do grande assunto que você está aqui para isso, Tudo começou quando a primeira página do jornal Roswell Daily Record publicou a seguinte notícia: Forças Armadas de Roswell capturaram um disco voador em um rancho na região de Roswell. Detalhe do disco voador não foi revelado. O que se sabia até então é que foram identificados na torre de controle, nos radares, 3 objetos. Esses objetos não foram identificados naquela região e esses 3 objetos eles se juntaram praticamente e depois desapareceram do radar e teriam caído perto da região de Roswell. Lógico que essa notícia foi uma bomba, porque essa notícia ela foi autorizada pelo coronel William Branchard, que ele era o coronel, ele comandava o esquadrão 509 da Força Aérea de Roswell. Ele que autorizou que essa notícia fosse publicada na primeira página dos jornais. Então ele convocou Walter Holt, que seria o Relações Públicas da Aeronáutica, para passar todos esses acontecimentos para o Roswell Daily, que deu essa notícia em primeira mão. Os destroços desse OVNI foram achados pelo dono do rancho Mac Brazel no dia 4 de julho. 3 dias depois, o chefe do esquadrão do bombardeio 509, que era o tenente-coronel Jesse Marcel, ele foi até o rancho acompanhado por Sheridan Cavitt. Esse Sheridan Cavitt, ele trabalhava para o serviço de inteligência dos Estados Unidos. Então,
ele, juntamente com o Jesse Marcel e o dono do rancho, eles teriam encontrado realmente destroços de cor metálica, que seria como se fosse um material de alumínio, mas se dobrava muito fácil. E eles disseram que quando eles dobravam esse material, ele voltava à sua forma original, como se dobrasse uma folha de papel alumínio, e ele voltasse ao formato original depois. O Jesse Marcel, depois, no dia seguinte, ele fez um relatório oficial, e nesse relatório oficial ele confirmava que os rumores que um disco voador estava sobrevoando Roswell, eles se tornaram realidade, porque ele, junto com um rancheiro e um oficial da inteligência, eles tomaram possessão dos destroços deste disco voador. Em uma ação imediata, eles recuperaram a aeronave e depois despacharam para ser examinado nos headquarters, né, no quartel-general das Forças Aéreas. Então, isso já para mim é outra evidência. O cara, o Jesse Marcel, que era o comandante, né, da operação, ele relatou que o disco voador realmente caiu e era verdade, não só rumores. Mas agora começa o encobrimento aí do governo americano, né? Um dia depois que a notícia foi publicada, um cara aí chamado Brigadeiro Roger Ramev, ele deu uma entrevista coletiva onde ele disse que não existia disco voador nenhum, que esses destroços eram nada mais nada menos destroços de um balão meteorológico que teria saído do controle na região de Roswell, e durante a tempestade, porque estava tendo uma tempestade na hora da queda desse OVNI, esse balão teria explodido e esses destroços teriam caído bem naquele rancho McBrazel. E o mais bizarro de tudo isso é que ele trouxe o Jesse Marcel, que foi o cara, o comandante que encontrou os destroços, e ele trouxe os destroços. E o Jesse Marcel lá sorrindo, posando para foto, dizendo que realmente isso seriam destroços de um balão meteorológico. Um dos tenentes daquela época, chamado Tenente Hot, que também era lá do comando de Roswell, ele disse depois, até para os jornais, que ele foi calado pelo governo americano depois de receber várias ligações de Washington para autorizar que eles dessem essa entrevista coletiva dizendo que tudo não se passou de um balão meteorológico. Então aí se dava início um dos maiores encobrimentos de fatos da história. E aí começa um pouquinho aí das curiosidades e por que esse caso se tornou tão controverso. Com a falta de evidências físicas, o caso acabou esfriando e praticamente ninguém falava mais nisso. Mas no ano de 1970, um jornalista chamado Leonard Stringfield, ele publicou vários artigos alegando que os destroços dos OVNIs e corpos de aliens estariam em possessão do governo americano. Em 1980, um escritor chamado Charles Berlitz se juntou ao grande ufólogo William Moore e também escreveu um livro que se chama O Incidente de Roswell. Neste livro, eles alegam que o suposto OVNI teria sido atingido por um raio antes de cair. Esses relatos teriam sido baseados em informações que eles receberam de militares anonimamente. Agora, em 1994, o governo americano decidiu publicar outro relatório, o último relatório sobre o caso de Roswell. E foi neste ano que eles alegaram que os supostos OVNIs eram destroços de um balão que faziam parte do projeto secreto chamado Projeto Mogul. Esse projeto usava balões de alta altitude com microfones que serviriam para captar ondas de som geradas por testes de bomba atômica lá na União Soviética. Esses balões eram grandes e carregavam refletores de luz e outros equipamentos bizarros que não eram comuns de se ver, por isso que eles teriam confundido o pessoal da aeronáutica e também esse rancheiro e mesmo os policiais de Roswell. Bom, isso tudo que eu contei pra você foi o que saiu na mídia, foi o que está na maioria dos documentários e livros. Mas há algumas informações que foram encontradas em documentos que foram supostamente vazados, que trazem muitos mais detalhes deste caso de Roswell. Não vai dar tempo de colocar nesse vídeo, então eu separei em duas partes. Então assista a segunda parte, que
que eu vou contar um pouquinho para você sobre esses documentos e sobre um suposto grupo também chamado Majestic 12, que foi criado pelo presidente dos Estados Unidos na época para ajudar a investigar esse incidente. Na minha opinião, foram realmente OVNIs que caíram em Roswell e todos esses avistamentos realmente foram OVNIs. Os OVNIs existem, mas imagina naquela época, em 1947, ainda hoje, acho que muita gente não está preparada para receber essa notícia que OVNIs ou vida extraterrestre existe. Agora, imagina naquele conservadorismo total de 1947 nos Estados Unidos. Você acha que eles iam admitir que eles realmente teriam destroços de nave espacial e também teriam corpos de alienígenas? Lógico que não. Então, essa discussão vai ficar para sempre e até a verdade surgir. Se a verdade vai surgir, nunca saberemos, mas aí cabe a nós mesmos formar nossa opinião e não dá para discutir. É como religião e futebol, cada um tem a sua opinião com isso. Bom, não perca o próximo vídeo, tá bom, gente? Até logo!